acho que dá uma satisfação, talvez uma falsa satisfação, de que você é um cara bem sucedido, porque você deu o CNPJ, você é CEO da sua empresa, mas você está totalmente zero. Mas eu falo o seguinte, depois de um tempo, a gente deixa, apesar de trabalhar com tecnologia, a gente deixa de fazer tecnologia para fazer gestão. Quando você determina o que é sucesso, quando você entende o que é sucesso, logo essa corrida ela tem um destino. Exato. E o que a gente vê é pessoas correndo. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast deste canal. É um prazer estar aqui. Eu, Matheus Germano, recebo pessoas para falar sobre empreendedorismo, falar sobre carreira profissional, falar sobre desenvolvimento pessoal e assuntos pertinentes a isso, porque acreditamos que precisamos ser uma pessoa melhor todos os dias. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui meu irmão em Cristo, meu grande amigo, Jorge. Você é meu. Tá bem demais? Bem demais. Agora está com você. Eu estou muito feliz de você estar aqui. A gente tentou fazer, na verdade, né? Já. Outra vez aconteceu um contratempo, acabamos não conseguindo. Conflito já. Mas graças a Deus, hoje vai dar certo. Vamos conversar sobre muitas coisas. Preparado? Posso fazer qualquer pergunta, então? Qualquer pergunta, entra no assunto que você quiser. Estamos aqui com um bate-papo aberto. É isso aí. Jorge, antes eu queria que você se apresentasse um pouquinho, né? Quem é você, a sua cidade, onde você nasceu. Sim, sim, claro. Eu sou filho amado de Deus, sou marido, já há quase 24 anos, casado com Sila Sakaguchi, que é autora do livro Deus Não Desperdiça Feridas, que conta a nossa história das 4 gestações perdidas e dos 2 filhos que nós temos. Então nós tivemos 6 gestações. Amo servir na minha igreja e sou pai do Lucas, de 13 anos, da Thalita, de 8. Também amo a paternidade. E na minha vida profissional, eu sou apaixonado por tecnologia, por finanças e por pessoas. Então esse é o tripé. E eu escolhi esse tripé porque é um tripé que nunca anda para trás e está sempre em todos os segmentos. Qualquer tipo de indústria ou área que você vai falar de tecnologia, vai falar de finanças, e vai falar de pessoas. Então esse sou eu, sou apaixonado por esportes, também especificamente no tiro esportivo. Então gasto um pouquinho do meu tempo ali, e um pouquinho de dinheiro também, com as munições dos meus treinos, das competições, mas é um hobby que também me ajuda ali a relaxar, ter um momento meu, Então assim, esse sou eu mesmo. Legal. E eu, conhecendo um pouquinho o Jorge, eu posso falar que futebol ele gosta muito mais do que sabe jogar. Mas esse é o assunto que a gente não é. Tá desafiado, hein? Vamos gravar um jogo e postar aqui. Mas legal. Você falou sobre esse tripé, realmente não tem como desconciliar isso, né? A gente teve um podcast, inclusive já foi ao ar com o Lucas Maurício, e a gente viu sobre a necessidade de entender sobre pessoas, né? Daí você pega um cara como você, que é da área de tecnologia, você trabalha com tecnologia, toda essa questão de atualidade, e me fala sobre pessoas. Na minha mente, quando a gente olha, são coisas quase que antônimas, né? Você fala assim, cara da tecnologia geralmente é visto como aquele cara que não gosta de relacionamento, não sei o que. A gente brinca que é o cara que recebe a pizza debaixo da porta e continua trabalhando porque não quer contato. Exatamente. E daí, ver você falar isso, cara, me alegra muito e ainda reforça um pensamento positivo que eu tenho sobre você, porque, cara, no final do dia, tudo são pessoas, né? Os nossos relacionamentos são pessoas, as nossas empresas são feitas de pessoas. Os consumidores são pessoas. Exatamente. Sua equipe são pessoas. Na verdade, todo o sistema é formado por pessoas. Seja quem você vai comprar, seu fornecedor, para quem você vai vender, que é o seu cliente, aquela equipe que vai produzir, que é a sua equipe, seus funcionários, tudo isso relacionado a isso. Então, diferente da área que você siga como carreira, seja na contabilidade, na tecnologia, vai ter que ter aprendizado em relação a pessoas, ferramentas utilizando pessoas. E eu falo assim, eu brinquei com a parte da pizza embaixo da porta, eu sou formado na área de tecnologia, fiz um bacharel em ciência da computação, fiz técnico em informática industrial. Depois eu fui me especializando com gestão de projetos, serviços, outras certificações mais técnicas. Mas eu falo o seguinte, depois de um tempo, a gente deixa, apesar de trabalhar com tecnologia, a gente deixa de fazer tecnologia para fazer gestão. Sim. Então você tem que estar como um maestro
né, colocando as melhores pessoas nas suas posições. E dificilmente você volta a codificar, dificilmente você volta a pôr a mão na massa em uma coisa de infraestrutura, mas você tem que fazer gestão. Então isso tem tudo a ver com comunicação, pessoas, com finanças, né? Então elas colam um pouco. Sim. Legal, cara. E hoje, assim, você trabalha numa empresa muito legal, né? Fala pra gente, na verdade, onde você trabalha, o que você faz. Sim, com muito orgulho de trabalhar lá, já há quase 20 anos, ou seja, uma vida, né? Uma vida. Uma vida. Eu trabalho na Mars, uma empresa multinacional, americana, familiar, sem capital aberto. É uma empresa fantástica para se trabalhar, para desenvolver carreira. Apesar de estar lá há 20 anos, eu sempre tenho o sentimento de que eu estou lá há pouco tempo, porque toda hora você tem uma missão diferente, tem um projeto diferente que você nunca fez antes, né? E eu sempre olho da visão de que se você chegar em dezembro e olhar para o teu retrovisor, fala assim, o que eu aprendi esse ano? Qual foi uma nova ferramenta que você colocou dentro da caixa de ferramentas? Porque não é só ganhar dinheiro, você tem que trabalhar no seu desenvolvimento. O que eu aprendi de diferente, que agrega realmente na minha caixinha de ferramentas? E eu acho que aí o ano foi produtivo. Sim. E é assim que a gente vai lá. Então, estou baseado no Brasil, né, apesar da minha função hoje ser global, na parte de ciência de dados e inteligência artificial, mas a gente atende o mundo todo. Legal. Quase 80 países. E daí, quando a gente fala Mars, talvez quem tá vendo a gente não tenha se ligado com a empresa que é, mas todo mundo conhece. Né? As marcas. As marcas todo mundo conhece. Vou falar. Fala o seu favorito. Seu chocolate favorito da Mars, tem algum? Tem o Snickers. O Snickers? Não tem como, né? Compre o Snickers. Eu estou falando 5 segundos aqui de merchan. Compre muito Snickers. Entendeu? Não compre de uma, assim, não. Compre Já compra de caixa. Entendeu? Depois leva com o Matheus aqui. Snickers. Depois eu vou deixar meu endereço na descrição. Você vai mandando. Ó, tem o Snickers branco, tem o de morango, tem o de maracujá, tem o Dark. Então, assim. O de bacon. Tem de vez em os sabores mais exóticos. Snickers, M&M's, enfim, é uma Twix. Daí fora. Sabe que o Twix era o meu favorito antes de entrar lá, né? É nada. Eu queria Twix, eu gostava do Twix. Quando eu cheguei, recebi uma proposta da Márcia, falei, aqui faz Twix, pronto, agora acabou. Curiosidade, já enjoou de chocolate? Hã? Enjoou de chocolate? Não, nunca. Não tem como. Chocolate não tem como. Você pensa o seguinte, a pessoa fala assim, visão empresarial, né? Qual é a visão da tua empresa? A gente olha uma empresa de chocolate, qual que seria uma visão, né, interessante? A gente fala que é mais ou menos mais sobre isso. Ninguém que come chocolate fica triste. Você está comendo, não quero ficar triste, deixa eu comer uma barra de chocolate. Não, você está comendo chocolate porque você está feliz, você quer celebrar, você vai ali, né, ter um momento com os seus filhos, com a tua família. Então é um negócio que é mais ou menos mais sobre isso. Então se você não enjoa, porque você vai ter os mais ou menos mais sobre isso o tempo todo na tua vida. Storytelling tá em dia do Jorge. Tá fazendo, aumentar as vendas aqui. É verdade. Pô. Dá para dar uma sacudida. É verdade. E daí, você, voltando um pouquinho para a sua carreira, você trilhou um caminho, né? Até chegar hoje nessa posição legal pra caramba, né, cara? Eu acho que, assim, todo mundo que pensa em trabalhar com tecnologia, com certeza, em atualidades, enfim, diferentes. Eu sempre fui um cara desse que gostei de novos desafios. A gente se imagina trabalhar num emprego assim, ou numa frente assim, né? Mas eu acredito e eu sei que não foi assim desde o início, né? Você não é uma linha reta, né? Não entrou no mercado de trabalho, diretamente você tá lá nessa cadeirinha comendo M&M's. E M&M's de graça. Não foi assim, né? Como que foi essa carreira? Eu acho que vem muito assim, da linha da curiosidade. Eu sempre gostei muito de aprender. Gostei muito de aprender. E quando, pelo menos na época que eu nasci, não sei a tua, mas era tudo muito manual. Era datilografia, era mimeógrafo, né? Você fazia a prova na escola, você tinha cheiro de álcool, né? Peguei essa fase. Você pegou essa fase também? E aí, quando foi avançando um pouquinho na tecnologia, eu falei, eu quero aprender isso. Então, quando adolescente, cheguei na fase, eu falei assim, eu quero aprender sobre tecnologia, é legal isso aí. E aí eu entrei no técnico, depois eu fiz um bacharel. Quando você entra nesse mundo, talvez tenha uma bifurcação de carreira mais à frente, mas você não enxerga no começo. Uma é a carreira técnica, que você vai realmente ser apaixonado por codificar e fazer a parte técnica. E outra é a carreira generalista, que é a carreira de gestão, mais voltada à tecnologia. E eu nunca foquei nessa carreira de gestão, eu foquei na carreira técnica. Esse foi o primeiro passo. Eu queria aprender a fazer programas, aplicativos, depois mais tarde, né, manusear infraestrutura, redes,
Eu fiz muito rapidamente isso. Subi no telhado, subi na laje. Sábado, tudo. Né? É fita de backup, aquelas fitas mesmo de backup. E aí você fazia tudo isso. Aí depois foi virando uma chave. Porque eu falo assim que tem coisas que vão aparecendo na tua vida que você vai identificando, você vai aprendendo. Como você está sempre curioso em aprender, você fala, olha, esse negócio de gestão é tão interessante quanto, talvez até mais. Por quê? Você tem que realmente ser um maestro de uma equipe muito diversificada. Vai ter um especialista em banco de dados, vai ter um especialista em código, vai ter um especialista em infraestrutura, em fibra, em redes. Então você vai ter que o quê? Orquestrar tudo isso, conhecer de tudo um pouco, mas você deixa de aprofundar numa vertical. Entendi. Né? Então, acho que para mim foi isso, foi um divisor. Eu comecei numa carreira técnica, que eu me apaixonei, mas depois eu parti para uma carreira mais generalista de gestão. E você falou uma coisa que faz muito sentido, né? A gente, às vezes, acha que é uma carreira, é uma linha reta, né? O alcançar o sucesso. Hoje você se considera numa posição de sucesso? Deixa eu fazer um passo atrás, Ana. Gostei muito da tua pergunta. Um passo atrás. O que é sucesso? Né? É bem filosófico isso, mas eu vou entrar nessa linha porque é uma reflexão interessante. O que é sucesso? Ou o que é felicidade? Tem uma coisa que só a maturidade vai trazer. Então, por exemplo, felicidade. Todo mundo pensa que ser feliz é ter dinheiro. Ixi, é como dinheiro. Aí eu vou trazer um parênteses para responder a sua pergunta. A maior parte das pessoas que se suicidam realmente tiram sua vida são pessoas bilionárias, porque elas permanecem num vazio tão grande, mesmo tendo muito dinheiro na tua conta. E aí ela chega naquela etapa e fala assim, qual que é o próximo passo? Porque a esperança dela, talvez quando ela não tinha, seria, não, quando eu tiver dinheiro eu resolvo todos os meus problemas. Só que quando ela chegou naquele estado de ter muito dinheiro e não resolveu todos os problemas dela, ela continua tendo um vazio, ela vai lá e comete suicídio. Ou ela tenta cometer um suicídio. A pessoa que não tem esse recurso, a pessoa que ainda está emergindo, né? Ainda está pagando aquelas continhas básicas ainda, e sonha em ter dinheiro um dia, ela não faz isso. Por quê? Ela não comete a mesma linha de pensamento de suicídio. Porque ela fala assim, não, mas o dia que eu tiver dinheiro, ela ainda tem um passo na cabeça dela, num nível mais limitado também, e o dinheiro vai resolver os problemas dela. Então eu falo assim, acho que para responder esse problema do sucesso, a gente tem que falar assim, o que te faz feliz? Dinheiro somente não te faz feliz. É a plenitude de todas as suas áreas. Você é feliz em sua vida social, espiritual, emocional, matrimonial, em todas as áreas, inclusive a profissional. Uma vez dito isso, que são todos os componentes, não um só, você fala assim, você tem sucesso. Eu falo assim, de todas essas dimensões que eu falei para você aqui, Matheus, eu me considero uma pessoa de sucesso. Por quê? Apesar de ter tido 4 perdas gestacionais, eu tenho 2 filhos que eu sou apaixonado por eles. Eu tenho um casamento que já está quase no boda de prata. Né? Deus foi misericordioso comigo, porque Ele salvou realmente. Aos 29 anos eu aceitei Jesus. E hoje eu tenho paz de espírito, hoje eu sou preenchido. E, obviamente, na minha vida profissional, me permite pagar todas as minhas contas, fazer uma viagem com a família, ter momentos de lazer. Então, assim, olhando para o aspecto todo, eu me considero uma pessoa de sucesso. Eu me considero uma pessoa feliz. Mas não é do aspecto somente profissional e financeiro. Olha só para você ver a importância da autoavaliação e da ciência disso tudo, né? Porque isso que você falou é uma coisa que eu compacto desse pensamento. Porque quando você determina o que é sucesso, quando você entende o que é sucesso, logo essa corrida ela tem um destino. Exato. E o que a gente vê é pessoas correndo sem um destino. E daí já, até nesse assunto, eu já vou te fazer uma pergunta que é uma coisa que eu ouço muito. Você trabalha numa empresa há 20 anos. Quase 20 anos. Quase 20 anos. Vai dar 20 anos aí. Hoje, nesse mundo globalizado, cheio de informações, eu ouço muitas pessoas, mas a maioria esmagadora de pessoas que eu converso, atrelando sucesso pessoal, prosperidade a abrir o CNPJ. A gente sempre está vendo esses assuntos atrelados. Tanto que hoje, uma grande dificuldade é justamente contratar pessoas para trabalhar. E eu entendo que isso vem de um preconceito dessa geração de não, eu quero trabalhar para mim, eu quero... porque só assim eu vou conseguir ter o sucesso, vou conseguir ter a minha autonomia financeira, só assim. E você é o averso disso, né?
Você é um cara que trabalha numa empresa há quase 20 anos e se considera bem-sucedido, né? E a gente está um pouco mais próximo e você sabe que isso é uma verdade. Então, você acha que, poxa, não, Matheus, eu me considero assim, mas se eu estivesse fora da empresa eu estaria melhor. No CNPJ, por exemplo. No CNPJ, eu acho que seria uma outra escala de sucesso, ou então, não, para mim isso daí não funciona. Olha que interessante, né, Matheus? A pergunta do CNPJ, eu acho que primeiro, se a pessoa tem um CNPJ, ela nunca vai deixar de ter um CPF porque ela tem um CNPJ. Então, não necessariamente a pessoa que tem um CNPJ, ela vai ter sucesso nos dois. Ela pode estar tendo sucesso no CNPJ, mas o CPF dela é um fracasso, porque as finanças dela, que ela retira da empresa, ela não sabe administrar. Né? E também o inverso. Né? Ela pode ter o CPF, ela tem ali dentro do mundinho dela de pessoa física, tudo ok, mas depois ela vai ver o CNPJ dela para lá. Eu vejo que a base da sua pergunta é interessante porque as pessoas hoje ela têm acesso a muita informação. Há muita vitrine que antes não existia. Por exemplo, redes sociais. Redes sociais, hoje, tudo vira vitrine de sucesso. As pessoas não publicam fracasso. Né? É legal você ser vulnerável. Eu acho que se a pessoa madura, ela publica coisas que também se fazem vulneráveis. Eu errei aqui e isso eu aprendi. Eu não vou fazer de novo. Mas hoje a rede social ela é uma vitrine de coisas que deram certo. Aí a pessoa hoje, pela vitrine da rede social, pela facilidade de abrir um CNPJ, e em 5 minutos, você entra no site do governo, em 5 minutos já sai um CNPJ para você. E você vai poder colocar no seu perfil, CEO. Da sua própria empresa, né, como MEI, acho que dá uma satisfação, talvez uma falsa satisfação, de que você é um cara bem sucedido, porque você tem um CNPJ, você é CEO da tua empresa, mas tem um faturamento de zero. Sim. Né? Então, eu acho que essa sensação, a gente separa muito do que é racional, que realmente gera, não só de faturamento, mas de caixa, ali na última linha, e o que você realmente tem de a parte do ego, né? A parte de querer mostrar que você tem, querer mostrar no seu perfil que você é aquilo, né? Querer mostrar que você é um CEO, um C-level. Será que isso realmente se encaixa? Então, eu discordo dessa parte de que você ter sucesso, necessariamente você tem que ser CNPJ, tem que ter um CNPJ. Né? E até tem uma terminologia, a gente usa assim, quem segue uma carreira CLT, continua aprendendo, desenvolvendo, né? Ganhando novas habilidades e fazendo também dinheiro, você é um intraempreendedor. Se você tem uma cabeça de intraempreendedor, é o quê? Você está dentro da empresa, você é CLT, você é um funcionário, mas você pensa como dono. Você fala assim, eu estou inquieto, você demonstra aquela inquietude, poxa, tem um processo assim, XY, mas faz 5 anos que é assim. Deve ter uma maneira melhor de fazer isso. Né? Estamos rodando uma linha dessa maneira. Com 20 pessoas, deve ter uma maneira melhor de fazer isso. Com X defeitos no produto, deve ter uma maneira melhor. Então, você ter a cabeça de empreendedor, sendo CLT, te coloca num outro patamar de carreira que também faz você ter sucesso. Legal. E daí você entrou num assunto bem legal, porque assim, beleza, já que a gente desmistificou essa história de sucesso, independência financeira, atrelada ao empreendedorismo, você saindo com o CNPJ, enfim, como que seria então o caminho, e você já deu aqui uma dica sobre isso, para eu me destacar, para eu me desenvolver, conquistar a minha autonomia financeira, ter ali o meu sucesso, falando mesmo de profissão, de trabalhar num lugar legal, falando financeiramente, retorno financeiro, como galgar esse caminho, né? Você já deu o início aqui de ter uma mente de intraempreendedor. Exato. Eu acho que um ponto interessante, eu gosto muito de estudar, e quando eu termino um curso eu vou para o outro, né? E eu fiz um segundo MBA de finanças, inclusive através do Invest, que é de bolsa. Então, dividendo, bolsa, a bola de neve, fazer a bola de neve crescer no seu próprio giro. Né? E interessante que, ao fazer esse MBA, boa parte das discussões práticas e algumas boas disciplinas, ela trata só a parte emocional. Olha só, você está falando de coisas técnicas, você está falando de ticker, de um BEP4, BEP3, né? Você está falando de Taesa, falando de coisas mais técnicas, de fluxo de caixa. Você tem um monte de coisa técnica que você aprende, mas a base do negócio é sua emoção. Por quê? Qualquer pessoa, seja investidor grande, ou um pequeno, ou um iniciante, como você está falando, como é que você começa,
Se você não tiver suas emoções no lugar, você não chega. Você pode ter toda a base técnica, você não vai chegar onde você quer. E eu vou te dar um exemplo prático. Se você está casado com a tua esposa, e vocês como casal têm duas visões e não uma, você quer ir para o norte, ela quer ir para o sul. Você quer segurar durante 5 anos, ela quer gastar durante 5 anos. Você acha que tem que comprar ativo, ela tem que fazer despesa. E não vai dar certo. Se vocês têm contas separadas e não tem visibilidade, está sempre tendo assim, nossa, eu acho que vou dar um jeitinho de esconder isso daqui, porque é uma despesa desnecessária. É de estar debaixo de duas visões. Então, o primeiro ponto é em famílias, né? É uma visão só. Sim. A família tem que ter uma visão. As pessoas não têm conversas em casa sobre isso. Uma vez por ano, uma vez por semestre, tem que sentar e falar assim, como é que nós vamos fazer isso? E o segundo ponto, então, a visão. O segundo ponto, o emocional. Nós queremos, a pergunta que fica assim, nós queremos agradar a terceiros, a outros, a mostrar o que não somos, ou até mas a mostrar sem necessidade de ficar mostrando. Para quê? Controlar o teu ego realmente, você não precisa ficar mostrando para ninguém. Né? E você realmente ter sucesso, você sabe que dentro da tua casa, o governo existe. E um espaço governado, você tem o controle do que está acontecendo. E você, como governador, sacerdote do teu lar, você fala assim, eu sei o que está acontecendo aqui, tem um governo. E eu não preciso mostrar isso para ninguém. Porque tem gente que queima etapa. Né? Ela não está vivendo aquele capítulo na vida dela ainda, ela fala assim, deixa eu comprar um importado para andar na rua, porque a partir de comprar um importado eu vou ser respeitado. Isso é uma falácia, porque no fundo ele volta para a casa dele às 18 horas e está desesperado quando ele paga o boleto daquele importado. Né? E aí vive uma crise. Então, assim, eu acho que tanto a visão quanto a gestão de ego, inclusive está no meu LinkedIn lá, tem um artigo que eu escrevi lá, o custo da gestão de ego. É muito alto. O ego pode derrubar o seu CNPJ, pode derrubar o seu CPF e pode causar uma separação na tua família. É verdade. E você falou uma coisa que, cara, infelizmente a gente vê e vive muito isso, né? Que é o comprar o que eu não preciso, na hora que eu não posso, para mostrar para quem não interessa. Para quem não interessa. Exatamente. E assim, claro que tem todo um contexto e a gente sabe que, né? Existem pessoas que estudam justamente para fazer você ter vontade de comprar, não é? E, cara, tá tudo bem, isso faz parte do jogo. Mas, cara, a necessidade de termos uma autociência da nossa realidade nesse momento faz toda a diferença. Eu faço a pergunta assim para os casais, se eles vêm procurar para ter uma conversa. Né? Porque a pessoa, às vezes, você quer parecer rico, você quer ser rico. Porque dependendo da tua resposta, a receita é totalmente diferente. Exatamente. É totalmente diferente. Vou falar, você hoje, a coisa mais fácil do mundo, você vai numa locadora, a pessoa quer parecer rico. Até para vender curso, vender alguma coisa. Né? Você vai colocar um rótulo, vender curso de autoridade, do que nunca fez, não, eu nunca cheguei. Né? Aí ela vai lá, aluga um carro Mega Blaster, põe aqui nas costas, dá uma ligadinha nele, dá uma aceleradinha nele, né? Aí vai lá numa casa bem legal, faz uma filmagem da casa no fundo também, e fala assim, ó, você quer atingir 7 dígitos, você quer atingir 8 dígitos, e o cara começa a vender aquilo ali. Isso está muito na moda. Só qual é o ponto? Se você não souber diferenciar, você vai entrar por essa. Exatamente. Né? Que infelizmente se leva muitas pessoas àquela falsa ideia de que você vai chegar lá. Que uma coisa que eu falo assim, as coisas mais simples da vida, né? Até dando um rápido testemunho. Eu vou quase fazer bodas de prata. 25 anos casado. Estou com a minha esposa há mais de 26 anos. Contando tempo de namoro. Quando a gente casou, nós moramos... É legal falar isso aqui para a tua audiência aqui, né? Nós moramos numa edícula de 17 metros quadrados, só na laje. Só tinha uma porta e uma janela. Nós ficamos morando lá por 4 anos. 4 anos. Eu já trabalhava numa boa empresa, ela trabalhava numa boa empresa, não tinha condições de alugar um apartamento, alugar um local, né? Ter um carro. Mas a gente, quando eu tinha 18, um pouco antes de casar, de 18 para 19, eu comprei um terreno, que é do Vila Branca, aqui em Jacareí. Né? E eu comprei terreno sofrido, porque metade do salário ia para a faculdade, metade do salário ia para o terreno. Não sobrava nada. Quando a gente casou, a gente falou assim, ó, nós vamos viver uma fase, exatamente como dizem Gênesis, né? 7 anos de vacas magras, para depois a gente ter vacas magras. E os 7 anos não foram 7, foram 9.
Então, os primeiros 4 foram morando numa edícula de 17 metros quadrados. Consegue imaginar isso? 17, uma laje, um sol, 50 graus batendo. E depois, quando nós mudamos para a nossa casa estava só um chapisco, parte de baixo com piso, parte de cima sem terminar nada, né? Mas mudamos para lá. Aí nós levamos 2 puffs, uma TV 14, a geladeira, o fogão, o estrago e o colchão. Fez um chacão. Fez um estrago. Mas tinha o estrago e o colchão. E nós ficamos mais 5 anos. Então, se você somar, deu 9 anos. Só que durante esse período, o que a gente foi fazendo? A gente foi terminando as nossas faculdades, ela fez a arquitetura, ele fez a educação, aí depois nós fomos comprando imóveis, investindo em imóveis, comprava um terreno aqui, comprava um terreno ali, vendia, né? Locação também, e aí nós fomos fazendo, né, uma estrutura que pudesse depois sustentar uma condição melhor de vida. Mas foram quase 10 anos. Então quer dizer que você hoje é um funcionário de sucesso, é um profissional de sucesso, mas você não veio de uma família rica. Então. Não filho. Eu falo assim, a gente veio de uma família rica de amor. Né? Assim, meu pai e minha mãe foram assim, eles nunca deixaram faltar nada, né? Nunca deixaram faltar nada. Eu estudei uma parte da minha vida em escola pública, uma parte em escola particular, na faculdade foi particular, na opção de vaga. Né? A gente tinha uma casa, mas assim, os primeiros 2 anos a gente morava numa casa multifamiliar, que era primos, tios, tias, né? E até os 2 anos, depois nós fomos para essa outra casa, que era uma casa nossa. Então, assim, a realidade do tipo assim, não, então você já recebeu isso, o seu ponto de partida foi esse. Não foi, o nosso ponto de partida realmente foi. Né? R$0. Ponto zero, né? Foi no ponto, a edícula era a nossa parte visual do ponto de partida. E a gente foi mas eu falo assim, qual o tamanho das suas renúncias, né? Acho que eu já comentei isso. Você me falou, eu queria até que você falasse isso, porque realmente isso daí, cara, acendeu um alerta assim na minha mente, porque é uma contrapartida que precisa ter, né? Eu gosto de medir muito o tamanho do sucesso que a gente alcança em várias fases, uma formatura, um novo emprego, uma promoção, abertura de uma empresa, né? Pelo tamanho das renúncias. Vai custar horas de sono. Enquanto está todo mundo passeando no final de semana, você vai estar estudando. Enquanto está todo mundo, por exemplo, passeando, você estava lá. Literalmente, o tempo todo de faculdade, era eu mais um amigo de classe de faculdade. Sábado e domingo a gente fechava orçamentos de passar cabo de rede, vender computador, a gente comprava um distribuidor, passava o cabo de rede, subia no telhado, era sábado e domingo passando. Porque segunda-feira a gente já tinha nossas responsabilidades tradicionais de expediente. E a gente foi plantando. Né? Então, eu gosto muito de contar as histórias das renúncias, porque elas têm tudo a ver. Ela tem tudo a ver com o mundo na frente. E eu sempre falo o seguinte, eu estou com 45. Às vezes as pessoas olham para o meu capítulo, eu falo que a vida é um livro, né? Com vários capítulos. As pessoas olham para o meu capítulo 45 e falam, o capítulo 45 dele está fácil, mas todos os outros foram fáceis. Não. Né? Os 9 primeiros capítulos do nosso livro de casados foi muito isso. Foram muitas cenas. Assim, não poder comer pizza, a gente brinca até hoje. Né? A gente até brincou de fazer até uma estátua, um negócio, um troféuzinho com meio cachorro-quente. Um formato de meio cachorro-quente. Porque essa foi a realidade minha e minha esposa por tempo. E custou muitos amigos. Porque os amigos iam chamar e a gente tinha um propósito. A gente falou assim, não, a gente quer terminar a casa em 3 anos, pelo menos a parte de baixo. Aí a gente quer terminar os estudos em 4 anos e meio, que é para terminar a faculdade dela. Então, assim, durante quase 5 anos, a pessoa ia chamar alguém e falar assim, vamos dar pizza? Não vai dar, não vai dar. Porque a gente tinha aquela fase. E assim, meu Deus, eu falo assim, mas você vai viver esse tipo de vida restrita a vida inteira? Não. Cara, se você fizer isso por 6, 7 anos, logo no começo, e você plantar bem, você depois vai viver 70 anos da sua vida, né, uma situação mais confortável. Sabe uma coisa que eu vejo que é um fator decisivo? Porque assim, isso, se eu falar pra você que é confortável, eu tenho certeza de falar, não foi confortável, não foi gostoso, não queria passar por isso novamente. Mas a realidade de todo mundo, né? Muitas pessoas que a realidade do brasileiro é essa, começa do zero. Sim. Daí, o que eu vejo que é um fator decisivo é a ciência de saber que eu estou passando isso agora para alcançar algo ali na frente, né? Então, poxa, eu lembro quando eu comecei a fazer o MBA,
Era segunda e terça. Poxa, de noite, eu já era casado. E eu falava assim, ia eu e um outro amigo meu, grande amigo. A gente falava assim, cara, não, mas um dia isso aqui vai valer a pena, não é possível, cara. Porque o que acontece? A gente se colocava no local onde a gente tinha CEO, não sei do que. É engraçado que todo lugar que o professor passava um case lá, teve um dia que aconteceu isso na Disney, tinha alguém na sala que tava. A gente vai chegar nessa viagem pra agora. Mas esse é um fator decisivo para você aguentar essa pressão do início. Que assim, eu tenho um objetivo. Então, o sofrimento, quando eu tenho uma recompensa mensurada, alcançada, você passa, cara, porque você tem isso bem definido, né? Se você não for herdeiro, você já vai ser condicionado ao sofrimento. A passar perrengue, até que ficar com o nome sujo. Só que sem nenhuma perspectiva, realmente vai ser frustrante mesmo a vida inteira. Exatamente. E é isso que você falou. Vale a pena se resguardar esse período em prol. Às vezes você fala assim, vou me resguardar durante 7, mas eu vou colher 70. Exatamente. Porque a expectativa de vida do ser humano está aumentando. Sim. Então, assim, se você vai viver talvez esse período mais restrito até os seus 27, 28 anos, a partir dos 30, aí você começa a ter colheita. Sim. Você começa a ter colheita. Tem uma coisa que você falou de objetivos, a minha esposa até brincou quando a gente foi dar entrevista no SBT, né? Que uma das transformações que ela recebeu de volta do Vale da Montanha foi que às vezes eu não sabia dividir o ambiente da casa com o ambiente da empresa. Né? E aí queria botar metas dentro de casa e tal. Meta de lançar trabalho pro Lucas. Exatamente. Aí eu cheguei em casa, foi muito engraçado. Daí ele falou assim, não vou mais fazer isso. Né? Na montanha Deus falou comigo isso. Tal. No começo ela ficou feliz. Né? Aí depois passou um tempo ela falou assim, chegou, preciso conversar com você. Eu falei, pode falar? Ela falou assim, você não precisa voltar ao que era antes. Mas eu gostava quando você tinha um pouco disso aqui. Porque a gente tinha clareza da direção que e eu falo o seguinte, o poder de um papel em branco e um lápis. Não complica as coisas na tua vida. Vou fazer um plano super produção, papel em branco e um lápis. Nós sentamos 2 semanas atrás, todo ano nós fazemos, que eu falei assim, quais são os 10 sonhos de cada um aqui de casa? Aí a Tatá, de 8 anos, colocou dela, tipo assim, ela coloca um exemplo lá, ela colocou, compraram um balão de gás hélio. O sonho dela. Sim, é a realidade dela. É a realidade dela, né? O Lucas colocou alguns sonhos ministeriais, colocou alguns sonhos da escola, de esporte, colocou. E eu sempre falo assim, o plano de ação começa com verbo, fazer, construir, investir, estudar. É verbo, porque você vai ter que fazer você vai ter que sair da tua inércia. O plano de ação tem data. Se não tiver data, você fica solto. E o plano de ação tem o acompanhamento. Então, assim, se a gente não fizer o acompanhamento, e a maneira como você escreve faz muita diferença. Ontem um jovem me parou na igreja e me perguntou, Jorge, primeiro ele afirmou, eu vou trabalhar na tua empresa e eu vou aprender inglês antes de entrar lá. Eu falei, legal, que feliz por ele. Eu falei assim, coloquei lá como meta, me matricular num curso de inglês. Aí o jovem já tem essa abertura comigo, né? Eu falei, posso sugerir uma mudança nessa meta, da maneira que você escreve? Ele falou, pode. Eu disse, não, a sua meta tem que ser falar inglês da mesma maneira que eu falo português. Porque fazer matrícula em curso de inglês todo mundo faz. Todo mundo faz. Agora, quando você põe uma meta, falar inglês da mesma maneira que você fala português, aí é uma outra coisa. Você está claro, né? É ser claro. Tem que fazer matrícula, sabe aquela coisa? Não, segunda-feira ou janeiro eu começo a academia, sabe? Vamos fazer matrícula na academia. Esse ano? Todo mundo faz. Esse ano vai ser o meu ano. Esse ano é meu ano. Agora, pensa, olha a diferença, Matheus. Quando você fala que quer fazer matrícula, a sua meta é começar a aula, não terminar. Sim. Que todo mundo faz. É commodity, é migo, não é migo. Agora, quando você fala assim, falar inglês da mesma maneira que eu falo português, você está falando de conclusão. Você está falando de acabativo. Porque para você chegar nesse patamar, você tem que ter um processo, que é onde muita gente desiste. Né? Então, a maneira como você escreve a tua meta, ela vai indicar como você realmente vai renunciar para chegar. Cara, que rico. O que você acabou de falar. Porque todo mundo conhece uma pessoa, no caso ela mesma,
que falou, escreveu aquelas metas no começo do ano. Chegou dezembro, ela nem lembrou, na verdade, né? Passou uns 2 meses, ela lembrou. Março, nossa, eu escrevi umas metas, deixa eu ver como é que tá. Não existe. Porque não existe esse detalhamento de o que eu efetivamente vou fazer. Vou te dar um exemplo, cara, como essa é uma cultura, não sei se do brasileiro ou do ser humano, acredito que do ser humano. Eu tive uma reunião hoje sobre uma consultoria que eu dou financeira, e daí foi a primeira reunião que a gente fez. Falei, ó, esse aqui é o quadro da sua empresa hoje, né? Não, mas eu faço alguns controles e tal, voltando até um pouquinho naquele lance do papel de ponto, de papel e a caneta, o poder disso, né? Falei assim, você tinha algum tipo de controle financeiro? Não, eu tenho essa planilha, eu abri umas 10 planilhas. Sim. Tá, e qual foi o resultado de janeiro? Ah, então eu tenho que pegar esse daqui e foi R$42. Tinha nada a ver, tinha dado 10 mil, 15 mil reais de prejuízo, tinha nada a ver. Mas soltou números. Soltou um monte de número. E daí eu passei um monte de informação, eu terminei por assim, pronto. Reunião encerrada. O que vocês fazem com as informações aqui agora? Não sei. Falei assim, e esse é o problema. Às vezes a gente ouve um vídeo motivacional, sei lá, ou então até esse próprio podcast que, poxa, eu ouvi o Jorge falar, me inspirei, eu quero chegar onde ele está. Poxa, tem como você ser próximo, né, ter sucesso ali dentro de uma empresa, eu vou fazer isso. Quero vender MMs também como ele salário. Daí, você não desenhou absolutamente nada, você só ficou com isso. Ou então falou assim, ele falou que tem que falar inglês, então eu vou falar inglês. E já é. Seja categórico. O que eu vou fazer? O meu problema é faturamento? Cara, eu vou colocar um plano de faturamento aqui, vou melhorar meu comercial, eu vou ligar, o que eu vou fazer? Vou dedicar mais tempo? Se eu quero entrar numa empresa, então o que eu tenho que fazer? Quais são os pré-requisitos básicos? Qual que é o perfil médio da galera que trabalha lá? Exato. Você na verdade, você está transformar em realidade, você pegar um objetivo final, mas antes você destrinchar ele em ações menores que você vai executar diariamente, semanalmente, mensalmente. Porque não adianta você querer falar do ano. Não, porque o ano tem 12 meses. Exatamente. Entendeu? O ano tem semanas. O ano tem 360. Então você tem que quebrar isso, porque senão você fica muito vago. Aí, uma brincadeira, né? Uma brincadeira séria, na verdade. Eu coloquei assim, 200 treinos físicos por ano. E eu posto isso no meu Instagram por 2 motivos. O Lucas, meu filho mais velho, me perguntou, papai, por que você posta? Porque nenhum ano você bateu de 200. Não é verdade, filho. Eu falei assim, mas você tem 13 anos, desde quando você nasceu, nenhum ano eu fiz mais de 100 treinos. De todos os anos que eu comecei a medir, eu fiz mais de 100 treinos. Então você está olhando o copo meio cheio. O segundo ponto é, você está olhando que eu não cheguei nos 200, mas os 200 é a minha meta. E eu estou no processo. Porque você é pai de 2, tem uma agenda ministerial, tem uma agenda profissional. É difícil você conseguir fazer realmente, mas você tem uma meta e você se cobra. E o ponto é você postar, eu estou postando primeiro, eu estou prestando contas. Porque quando eu ponho um contador ali, eu estou falando assim, ó, se eu chegar no meio do ano, Matheus, e com 100 treinos, você, opa, tá dentro. Porque se são 200 no ano todo, você para o ano em 2, se eu chegar em 100 no meio do ano, eu estou na direção certa e na velocidade boa. Agora, se eu chego no meio do ano com 50, falo que o segundo semestre vai ter 650, é praticamente treinar todo dia. Exatamente. Vamos ser realistas? Por quê? E eu falo muito, eu falo assim que nós, como pais, até puxando um gancho para a paternidade, eu amo a sua paternidade. Eu falo que nós somos temporariamente responsáveis pelos nossos filhos e nós somos treinadores deles. Então, o Lucas, por exemplo, ele investe desde os 8. Eu abri uma conta no Banco Inter digital para ele. Né? Ele não pode comprar ações, mas ele pode investir em fundos. Só um parênteses, hein, meu amigo? Você não sabe como você vai conseguir começar a guardar dinheiro na sua poupança? Lucas Sakaguchi investe desde os 8 anos de idade. Desde os 8 anos de idade. E aí, assim, a mesada dele vai recebendo. Ele também recebeu um dinheiro extra, ele faz uns desenhos, inclusive para o irmão Jefferson da Nancy, sobre as tábuas, ele fazia lá os desenhos, aí o Jefferson dava uma comissão para ele. Enfim, parênteses aqui, né? Mas aí ele começou com 8. E eu comecei a ensinar o básico para ele, sobre liquidez, D1, D0, D10, né? Sobre as análises macroeconômicas, fundamentalista. E ele foi aprendendo na brincadeira. Aí toda vez que ele vinha, papai, tô querendo colocar aqui, ó, esse dinheiro aqui nesse fundo, tal, é Nasdaq, americano, aí começava a falar assim. Aí eu dava a minha percepção sobre aquele fundo, mas eu falava assim, agora a decisão é tua. Se você compra ou não compra.
Por quê, meu Deus? Eu falo o seguinte, a gente tem que parar de criar os nossos filhos como executores de tarefa. Isso. Se eu não ouvir a voz do meu pai para apertar o botão, eu não aperto. Se eu não ouvir a voz da minha mãe para fazer isso, eu não faço. Aí eu trouxe a perspectiva para ele foi treinado para quê? O dinheiro é dele. E falei assim, filho, você está com 8 anos, erra rápido, erra barato e erra pequeno. Você vai... É a hora de errar Agora agora. de errar. Aí eu falei para ele assim, agora ele está com 13. Porque na época dos 8, a gente falou assim, até os 18, isso significa, até os 18, você vai ter 10 anos navegando nessas terminologias, fazendo essas análises, né? O quão na frente você vai estar em termos de conhecimento. Porque se você às vezes você vai trabalhar, você vai ganhar bem. Mas se você não fizer o dinheiro também girar para você, não significa. Então, nesses últimos 5 anos, ele está lá fazendo o dinheiro girar, comprou Nasdaq, já comprou petróleo, já comprou, vendeu também, perdeu também, o pai caiu demais. Você vai realizar a perda. Né? Só a parte de quem vende. A parte boa é o seguinte, você tem que pagar a conta de água aqui em casa? Não. Provavelmente você está com... É a hora de... Provavelmente você está com 13, filho. E, cara, que legal isso, né, cara? A gente, esse lance de... Eu tive o privilégio de errar novo, assim, né? Porque eu me ferrei com um cartão de crédito lá. E um cara que foi meu mentor, o Marcelo, inclusive, no primeiro podcast desse canal, ele falou assim, cara, vou te mostrar umas coisas. Mostrou um monte de coisa que eu não tinha ideia de que era o resultado da empresa. Todo estourado, mano. Ele falou, cara, você deu sorte de você errar agora, R$1.500, R$1.000, sei lá. Agora que você aprende, enfim, daí ele começou a ensinar. Mas você falou uma coisa que, assim, sobre essa capacidade de pensar, de se destacar, né? E olhando para a carreira profissional dentro de uma empresa, é uma coisa que eu falo aqui, inclusive para as meninas, elas podem falar se eu estiver mentindo, mas daí vai ser mal embora. Mas assim, como que eu trato a gestão aqui? Eu falo, cara, vocês têm que se desenvolverem a ponto de empresas quererem vocês. Né? Tipo assim, de vocês serem disputadas pelas empresas. Poxa, eu quero essa profissional aqui. Que profissional, olha só para você ver a formação dela, olha só a relevância que ela tem nessa empresa. Foi ela que fez isso, ela fez isso. Em contrapartida, eu trabalho para proporcionar uma empresa que valorize isso e faça com que vocês queiram ficar aqui. Né? Olhando hoje para a sua carreira de quase 20 anos, eu te faço a pergunta. Porque você teve uma ascensão profissional. Todas as ascensões, promoções, enfim, mudanças de cargos, foi a empresa que um dia acordou e falou assim, Jorge, eu acho que você pode se dar bem. Você não quer uma promoção? Ou você fez algo para despertar esse desejo de uma empresa? Mateus, eu vou falar assim, meu DNA profissional. E é importante o profissional se descobrir no DNA. Então, por exemplo, tem gente que o DNA mantém a luz acesa. Não quer culturas, não quer grandes transformações. E tá ok, a gente precisa também. O meu DNA é cultura. Então assim, eu estou 20 anos lá, praticamente, né? Eu sempre tive 2 anos, 3 anos, movendo de um projeto ao outro. Por quê? Porque a partir do momento que estabiliza, eu já não sinto que é o meu momento para estar ali. Eu não vou agregar, né, para a empresa do jeito que eu gostaria de agregar. Então, e é o meu DNA. Então, no primeiro momento, você descobrir o seu DNA é importante. Porque às vezes o seu DNA é realmente diferente desse. Aí você passa, segundo ponto, no nível de liderança, todo mundo tem um prazo de validade, porque você precisa fazer mudança no DNA da liderança para que tenha uma mudança dentro do organismo. E exemplos clássicos, né? Você vê uma empresa que está prestes a abrir capital de bolsa, você vai trazer um cara que é mais disruptivo para quê? O cara vai fazer um valuation, o cara quer implementar um RP para ter uma estampa e aumentar o valuation da empresa, aumentar a capacidade de governança, né? Então, tem algumas implementações que você faz no período que precede, né, uma abertura, um IPO, que você vê que já é natural do mercado acontecer. Então, se você, às vezes, está uma empresa de 30 anos e o CEO dela sempre foi mais tradicional, e você vai para um IPO, talvez seja a hora de você trocar o DNA dessa liderança, colocar um DNA de transformação digital, para o cara chegar lá e falar assim, deixa eu colocar aqui um RP, nem que seja o mínimo do mínimo, deixa eu colocar aqui um processo de governança, deixa eu colocar aqui uma auditoria, para que o cara chegue pronto no IPO. Então, esse é um exemplo clássico de que não tem uma receita para todo mundo igual. Né? Agora, na sua pergunta, um dia você acordou e a empresa falou, não, você quer ser promovido? De jeito nenhum. Né? Eu falo assim, você usou o exemplo aqui das funcionárias aqui, eu falo o seguinte, eu gosto muito de imagens, né, de desenhos.
Eu falo assim, que você não tem que caçar borboletas. Você tem que cuidar do seu jardim para que as borboletas venham até o seu jardim. E isso na sua vida profissional. Então, principalmente na área de tecnologia e gestão, o que faz você ser um jardim que atrai borboletas? Resultado. Liderança de pessoas. Resultado financeiro. Última linha. É isso. Relevância. E como isso está conectado com a primeira parte da nossa conversa, com a parte financeira pessoal. Eu falo o seguinte, o profissional que tem a sua vida financeira pessoal estável, o cara não precisa vender o almoço para comprar janta. Exatamente. Ele chega na sua vida profissional, seja CLT ou seja CNPJ, ele consegue arriscar mais. Porque ele tem pulmão para aquilo. Ele tem pulmão para aquilo. O cara que está sempre rodando ali, correndo atrás, endividado, se o cara não... Aí quando tem um projeto muito grande, relevante, mas tem tudo para dar errado. Ele fala assim, não, peraí, se der errado eu tô fora. Né? E aí o cara faz o quê? Não vou me arriscar. Então ele fica numa linha tradicional de crescimento. Agora, quando você tem uma coisa mais sólida nas suas finanças pessoais, você consegue falar assim, peraí, eu consigo dar esse passo disso. Porque, vamos supor que dê certo. Se der certo aqui, provavelmente vai haver uma promoção. Porque é uma coisa muito complexa. É um resultado, uma cicatriz que a empresa depois vai querer ter você, permanecer com você aqui, porque quantos adquiriram essa cicatriz? Você se torna relevante. Agora, quando você tem uma vida pessoal totalmente desequilibrada, você fala, não posso fazer isso de jeito nenhum. Deixa eu ficar aqui na minha linha tradicional, porque se eu errar, eu sou mandado embora. Se eu for mandado embora, no mês que vem eu já não tenho mais nada. O tanque de oxigênio zerou. Olha como conversa muito, entendeu? A sua disciplina pessoal, ela conversa muito com o seu crescimento profissional. Tem que ter. A própria palavra de Deus nos diz o quê? Eu desenhei um gráfico de pizza para os jovens da igreja, que a gente fez uma sessão de finanças com eles. Falei assim, a Bíblia é numérica em relação à gestão financeira pessoal. A pessoa falou, os caras, é numérica, para pensar. Dai a César o que é de César. No nosso caso, vamos pegar 27,5%, né? Pegar o mais alto ali que está mais alto. Então, 27,5%. Dá a César o que é de César, 27,5%. Dá a Deus o que é de Deus, 10%. 37,5%. Tá me acompanhando? 37,5%. Aí você vai lá para José do Egito e fala o quê? Quinta parte. Nos 7 anos de vacas gordas, guarde a quinta parte, porque vai ter 7 anos de vacas magras. 20%. Quinta parte é 20%. Então, vai lá, 27,5%, com 10, 37,5%, com 20, 57,5%. Sabe o que está falando? Que não é você que decide onde vai 57,5% da sua renda bruta. A Bíblia já decidiu para você. Onde é que você tem decisão? No restante. Aí você fala assim, não, 20%? Agora é bíblico. Ele está falando aqui, vale 20%. Vai com, às vezes, um ato, uma coisa inesperada, às vezes uma enfermidade, um acidente, assim, que aconteceu. Né? E você precisa se preparar para isso. E olha como ele é numérico. Então, 57. Na hora que a gente desenhou isso, Matheus, os que estavam presentes, acho que tinha uns 20 casais nesse dia, eles ficaram assim. A gente nunca tinha parado para pensar nisso. Mas a própria palavra diz o quê? 57% de tudo que você ganha, eu já sei o que você tem que fazer. Já está ali organizado. Exato. Aí só que qual a dificuldade, aí tem a ver com as renúncias que a gente falou. Como é que você vive 40? Não, como é que eu vivo a minha realidade? Como é que você vive a sua realidade? Eu queria viver a realidade dos outros. É lógico. Né? Ninguém quis viver a minha realidade quando a gente estava rachando hot dog, certo? Exatamente. Não é? Exatamente. Então, cada um tem a realidade que deseja. Mas assim, e você falou isso, cara, e é realmente isso, né? Eu tô entendendo isso, o meu escritório, graças a Deus, a gente está crescendo como empresa, e eu tive que me desdobrar, porque assim, Jorge, o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar até lá. É isso, né? A gente vai para as frases de hoje, mas não tem como fugir. É isso, cara. O Matheus que funcionou até aqui não é o mesmo Matheus que vai dobrar o meu faturamento ou dobrar o meu resultado, né? Eu preciso melhorar a ponto de conseguir fazer crescer ou então trazer alguém que vai, né, tocar. Então, assim, trazer essa responsabilidade já norteia o que a gente tem que fazer, né? A gente falando de ascensão profissional,
poxa, a responsabilidade de reconhecimento deveria ser da empresa, claro, mas também você tem uma contrapartida em ser disruptivo, em demonstrar resultados. Iniciativa, entrega. E você falou uma coisa, cara, que é verdade, mas eu acho que não isenta uma outra parte que você falou. Realmente tem aquele cara que vai só acender a luz. Eu já vi em empresas que eu trabalhei, pessoas frustradas porque receberam promoção. Porque pegou aquela pessoa, colocou como chefe de um departamento, ela falou assim, Matheus, de verdade, eu só queria vir fazer um trabalho. Eu acho que eu não tenho esse perfil, eu não queria. Assim como eu já vi, enfim, sei lá, pega um vendedor, coloca como gerente comercial, você perde os dois. Você perde os dois, exatamente. Então, assim, só que ao mesmo tempo, isso não é uma prerrogativa para você fazer um serviço meia boca. Meia boca, exato. Evolua dentro do seu ordinário. Exatamente. Evolua dentro do... Você falou um negócio interessante, a pessoa fala assim, não queria ser promovido. Tem alguns, eu acho assim, eu acho que o ser humano tem que ter um pensamento de abundância. Isso não é coach, não. O pessoal às vezes confunde. Exatamente. Então, peraí. Então, Deus falou que eu vou comer melhor nessa terra. Deixa eu só comer em restaurante, 500 contos, 600 contos todo dia. Creche tá aqui comendo. Não é isso. As pessoas, né, não dá para tirar isso de cena. Agora, quando a pessoa fala assim, eu não quero, tudo bem. Você vai continuar fazendo o quê? Você vai continuar fazendo o seu papel, dentro da alteração. Mas, cara, todo ano você tem que ter um projeto de melhoria contínua, de inovação. Eu falo assim, Deus, como é que você se torna financeiramente atrativo para a empresa, numericamente falando? Você tem que se pagar. Se os projetos que você faz geram economia que é o seu custo total, com pessoa lá dentro, com funcionário lá dentro, você se paga. Olha que interessante. Aí você faz assim, por exemplo, eu sempre usei isso com as minhas equipes, né? Eu brinco que eu chamo de surprise me, né? Em inglês, surpreende. Nas nossas sessões individuais, eu tenho sessão individual toda semana com os minha equipe. É assim, me surpreende. Você tem 7 minutos para falar um problema que eu não vi, me dar uma alternativa que eu não sei e falar o que você precisa de mim. Você tem 7 minutos. Você precisa de mais do que isso, porque você vai falar assim, olha, eu vi um problema. Matheus, você não viu esse problema. Você me deu um peso com o agora, né? Elas se virem agora. Em 7 minutos, você fala assim, Matheus, esse é um problema que você não viu, mas eu vi. Que eu estou colocando na mão massa. Essa é uma alternativa A, B e C. E o que eu preciso? É dinheiro, é tempo, é apoio político, é a sua entrada, a sua assinatura. O que você precisa? Porque tem coisa, não é todo projeto que precisa de dinheiro. Tem projeto que só precisa de apoio político. Não. Um projeto de ERP, ele é mais político do que técnico. Muito mais. Quem já trabalhou numa empresa tradicional, precisou implementar um sistema ERP, meu amigo, sabe a politicagem que é. Claro que sim. Tem aquele cara de 15 anos que trabalha lá. É lógico. Tem uma agenda de território, tem uma agenda de disputas, de interesses, né? Até de momentos. E a gente tem que ser justo também, porque às vezes a pessoa, porque às vezes uma agenda de ERP vai trazer uma eficiência, e a pessoa vai se aposentar daqui a um ano. Né? Então, assim, e tem situações que a pessoa, por exemplo, você falou assim, tem gente que não quer ser promovido. E eu penso, a gente falou da abundância e da escassez, às vezes é porque ela está na alíquota de 15, se você aumentar mais 200 nela, ela vai para outra alíquota. Mas eu não quero não, cara, deixa na alíquota de baixo. Deixa tranquilo, porque se me dá um pouquinho a mais aqui, o leão vai comer mais, entendeu? Então, assim, mas, cara, você pensar dessa maneira, né, eu fico assim, se você paga muito imposto, tem um motivo que você paga muito imposto. Porque realmente a outra parte ele deve estar sobrando muito do teu bolso. Né? Então, você não está errado. Se não está errado, alguma coisa é errada, né? Contrata o contador, vou ter o Matheus aqui, pessoal. Contrata o Matheus aqui. Mas é nessa linha, assim, né? Então, assim, acho que é o pensamento de escassez vai pensamento de abundância. A gente tem que deixar isso muito, muito bem alinhado. A gente sempre vai voltar para essa autociência, cara. Vendo você falar assim, primeiro que já me deu vários insights aqui, né? Para o escritório, enfim, para o meu mestre de trabalho, mas também como a gente pensa, cara, não adianta a gente pegar a responsabilidade da realidade que a gente está hoje, que é às vezes endividado, ou então às vezes a gente não tem aquilo que a gente pensa que, né, sonha em ter, e atrelar isso à responsabilidade a terceiros. É o governo,
Ah, meu chefe não me reconhece. Ah, não sei o que, cara. É sempre muito a gente. Porque enquanto você está terceirizando, nenhuma ação está sendo tomada. Porque o que eles vão fazer por isso? Você acha que o seu chefe vai acordar um dia e falar, realmente, merece muito mais dinheiro, né? Não, essa responsabilidade é nossa. O que eu tenho que fazer? Você falando isso me deu... Eu lembrei de um exemplo. Eu nunca fui voltado muito para a grana. Eu sempre gostei do jogo de trabalhar. Eu sempre trabalhei muito, assim. Tipo, eu ia buscar mercadoria, às vezes, quando eu era gestor de estoque, eu ia buscar mercadoria 3 horas da manhã para não entrar atrasado no serviço, porque eu queria que as coisas funcionassem. Mas meu chefe nem sabia. Depois eu fui aprender com o passar do tempo. Poxa, eu podia ganhar mais sobre isso. Mas depois de muito tempo. Eu lembro que o meu sonho, quando eu cuidava do estoque, olha para você ver, né, cara? Meu sonho era ter caixa nova. Porque na empresa que eu trabalhava, o dono, ele não via necessidade, ou ele via como um gasto ineficaz você comprar caixa. Então o que a gente fazia? Pegava a caixa nos mercados, lugar lá, todo mundo... Pra guardar as coisas. Doação de caixa. Não, a gente vendia o Brasil inteiro. Mas vocês despachavam nas caixas usadas. Despachavam em caixa, a gente mandava às vezes um produto premium lá, Sim. sensacional, E detergente assim. Não, quando era assim era de boa, mas geralmente era a caixa de absorvente, pimientos atacadão, era umas coisas loucura. E daí eu lembro que entrou um diretor, né, abaixo do dono na empresa, e ele conversando comigo, ele falou assim, Matheus, você tá mostrando, você tá fazendo da maneira errada. Eu falei, como assim? Cara, você tem que mostrar número. Por mais que ele queira o bem da empresa dele, o final é a última linha. Daí, olha só pra você ver que loucura. Fica aí até uma dica se você precisa melhorar alguma coisa na sua empresa. Lembre-se que os gestores, ali as tomadas de decisão são feitas em cima de dinheiro. Olha só para você ver. Eu fiz um cálculo do tempo que a gente gastava para montar uma caixa, porque as caixas não tinham tamanho. Tinha que recortar, não sei o que lá, quanto de fita a gente gastava, e fiz o cálculo médio e fiz o cálculo comprando caixa e usando fita gomada, que é aquela fita tipo cola, né? Cara, eu lembro que dava uma diferença, tipo assim, vou chutar um número, mas eram valores mais ou menos assim. Eu gastava, tipo, 34 centavos médio numa embalagem. Se a gente comprasse caixa de fita gomada, ia gastar, tipo, 14 centavos. Colocando mão de obra, que é o tempo de operação, fita, não sei o que lá. Cara, no mesmo mês ele comprou. Eu falei, não é possível que eu sempre vim aqui tanto tempo vazio. Foi numérico, foi factual. Entendeu? Então, essa amostragem, às vezes, nossa, mas eu trabalho tanto, meu chefe não me reconhece. Matheus, eu vi um ponto no seu exemplo, sem contar a reputação corporativa. Sim. Porque os clientes, a experiência de receber, né, um produto numa caixa valorizada, né, com a logo, tudo certinho, a reputação corporativa também, que é outro ponto. Exatamente. Matheus, tem um ponto que você falou assim, as pessoas buscam. A gente está num planeta aí de, vamos arredondar, 8 bilhões de pessoas. É uma coisa que eu aprendi tarde, né? Talvez isso teria feito uma diferença mais cedo. O ambiente nunca perde. Você falou, a gente está falando de vida profissional, seja CPF, seja CNPJ. O ambiente nunca perde. Outro dia eu vi uma história, essa história já faz um tempo, depois apareceu comigo em vídeo, mas eu já tinha ouvido ela te contar, né? Do balde de caranguejo. Vocês viram essa história? Não? Você pega um balde e coloca um monte de caranguejo. Vivo. Quando o primeiro caranguejo começa a sair, subir assim pela lateral, o outro caranguejo vem lá com a garrinha e puxa. O outro caranguejo vem lá e puxa. Isso vai se repetindo. Porque a natureza do caranguejo é pegar com a garra e puxar. Então, quando você se coloca num balde cheio de caranguejos, que a natureza é puxar e puxar para baixo, que é a natureza do balde cheio de caranguejos, você sempre vai ficar dentro do balde. E eu falo, a mesa também você nunca perde. Um ambiente novo, isso é bíblico. Quando Abraão foi mandado sair do terra, ele não tinha destino, só sai. E ele obedeceu. Ele obedeceu. Isso é bíblico. Olha isso, olha como a Bíblia é recheada de exemplos administrativos de gestão. Quando Moisés recebeu a palavra de Jetro, seu sogro, falando que você tem que delegar, porque se você fazer tudo isso sozinho, você vai ficar doido, você vai ficar louco. Dando conselho e atendendo todo o povo. Jetro fez isso aí. Então, olha isso. Delegação, 20%, né? Imposto. Está na Bíblia. Olha como o ambiente, na história, usando a história de Abraão, mas teve outros. José no Egito também foi isso. Né? Ele teve que ir lá para os seus irmãos quase matar ele para que ele acessasse um outro ambiente. O ambiente vai te trazer acesso a novo ambiente, traz acesso a novas pessoas, novas conversas, que trazem novas ideias, novas ações.
e traz os nossos resultados. Não tem jeito. Por que a Bíblia fala muito sobre parentela? Porque a parentela que te viu crescer, que viu o Mateus, o Jorge lá, moleque, empinando pipa, enroscando fio, fazendo travessura, quebrando um copo, eles viram sua história com a tal modo que nada que você faça, nenhum conhecimento que você adquira, nenhum resultado que você traga, faça mudar a imagem que eles têm lá na infância. E é por isso que Jesus também, na sua própria terra, também não tinha a referência que ele teve com outras pessoas, inclusive ele levou a palavra para outras pessoas, né, que não eram os seus estudos. Então, olha a importância disso. Então, assim, para mim, um ponto de mensagem importantíssimo é: acesse novos ambientes. Converse com pessoas que falam de ideias, que não fica aquela coisa de murmuração. Repara para você ver. Às vezes você vai, e eu vou abrir um ponto aqui muito pessoal. A gente tomou uma decisão muito difícil, eu e a Bri. A gente pagou de ir na casa de 90% dos nossos talentos. Literalmente nossos talentos. Isso é muito pessoal. Eu estou abrindo aqui porque é sorte. Por quê? Porque era um ambiente que só falava mal das outras pessoas, ficava um negócio, né? Não tinha aquela coisa do crescimento. Não tinha celebração das suas vitórias. Né? Você está em luto, as pessoas facilmente te abraçam, te consolam, né? Deus, estamos aqui, estamos juntos. Agora, quem testar realmente o ambiente, conta uma vitória tua. E passa segundos de silêncio para ver qual é a reação da mesa. Se a reação da mesa for indiferença, dá uma refletida sobre as mesas que você tem se sentado, os ambientes que você tem frequentado. E às vezes dói. Fala assim, não, mas às vezes é amigo de longa data, às vezes é um parente, né? Será que você realmente tem que ficar acessando esse ambiente, se não te agrega nada, né? Que às vezes suga o seu emocional, suga tudo que você tem. Sensacional. Eu queria já quebrar um outro mito que tem aqui, que é essa questão de acessar pessoas de sucesso, por exemplo. Né? Sucesso que eu digo é que conquistaram, de repente, o sucesso, por exemplo, é alguém que conquistou algo que você quer conquistar, né? Você falou de se desligar, às vezes, de pessoas que conversar com você, você recebe e conversa numa boa. Poxa, Jorge, como é que eu faço isso? O cara perguntou da profissão. Pessoas que vêm conversar comigo, cara, não é prazeroso você falar, cara, ó, esse caminho eu fiz, deu certo. Esse aqui não deu tão certo. Talvez se fizer de outro jeito e tal. Mas assim, cara, se você tem pessoas que são referências para você, acesse essas pessoas, pergunte. Porque assim, salvo muitas exceções, a maioria delas vai ter um prazer de te mostrar ali um caminho percorrer, né? De falar assim, cara, vem por aqui ou vai por aqui. Isso é tão verdade que o pessoal fala assim, um personal trainer, né, uma pessoa que cuida muito do corpo, tem intencionalidade nisso, quando a pessoa vem cuidar do corpo, ele vai incentivar, ele vai falar assim, fazer piadinhas. Para que você quer fazer isso? Agora quer fazer crossfit, quer fazer não sei o que, quer fazer dieta. Ele não vai jogar para baixo, ele vai te levar, fala assim, cara, vem, eu te ajudo. O cara que fala, eu abri uma empresa, o cara, um empresário bem sucedido, aí a pessoa quer abrir uma empresa. Se ela for com um cara que nunca abriu uma empresa, ele fala assim, não, para de sonhar com isso, vai lá arrumar problema, só pagar imposto, só ter dor de cabeça de funcionário, etc. Né? Porque a pessoa, como ela não chegou, ela não vê com bons olhos aquela pessoa que quer chegar. Sabe por quê? Tem uma coisa que a psicologia, ela compara esses dois, sabe por quê? Principalmente aqueles que cresceram junto com você. Por quê? Se o Mateus cresceu num bairro X, no meio de 10 amigos, e o Mateus tiver sucesso na vida dele e os outros 9 não, sabe o que você está declarando sobre a vida deles indiretamente? Que nós tivemos acesso às mesmas coisas, às mesmas escolas, ao mesmo bairro, às mesmas ruas. Eu sucedi, e vocês não. E, indiretamente, a tendência do grupo é ninguém aqui pode suceder. Porque se alguém suceder aqui, todos os outros são fracassados. Essa é a analogia. Infelizmente, essa analogia, ela é na prática. Então, quando você começa a compartilhar ideias muito grandiosas com pessoas que tiveram muito acesso a você durante muito tempo e não têm esse mesmo pensamento,
caras vão falar assim, não, você não vai dar certo não, cara. Para com isso, pô, para de sonhar alto, bobeira. Porque senão, se um deles suceder, ele está declarando assim, você tem as mesmas chances. Você não sucedeu porque foi responsabilidade tua. Se olha como isso é grave, é crítico do nosso crescimento. E o contrário também é verdadeiro, né? Recentemente eu tive uma conversa com um cara que eu cresci, assim, desde moleque. A gente estudou junto, enfim. E ele acabou empreendendo também, tem um negócio dele e tal. E daí a gente tava conversando e tal, ele viu algumas coisas nas redes sociais, assim, ele mandou uma mensagem pra mim. Falou assim, Matheus, cara, eu lembro muito de você. E sabe o que é o mais engraçado? Eu achei que você tem muito mais. Ninguém tá falando isso, cara. A gente nem se fala, assim, né? Perdeu um pouco, tipo assim, essa intimidade. Mas é porque ele sabe também, tipo assim, o preço que é pago, né? Sabe a dificuldade que é. Então, é exatamente isso que você falou, né, cara? Da mesma forma que as pessoas ali que de repente não podem achar isso tão legal, realmente pelo meio, né? As pessoas também que acendem e vêem você acendendo, é notório, assim, poxa, cara, eu tenho demais, cara. E a gratidão é muito bonita. Sim. É muito bom quando você ajuda alguém numa caminhada e lá na frente a pessoa realmente vai lá e reconhece, né? E olha que interessante, eu não vou falar detalhes aqui, porque a gente tem que ficar falando, a própria Nicolau não se sente sobre isso. Mas durante toda a nossa jornada, depois que as coisas começaram a melhorar, a gente pergunta, pergunta quantos voltaram a gente e agradecer. Pouquíssimos. E eu vou falar assim, às vezes a pessoa fala assim, não que a pessoa tenha que agradecer por presente, isso não é nada disso. A pessoa não dá uma oração para você. A pessoa lá na tua casa, não dá um cafezinho para você. Você está quietinho para você, não tem nenhuma na vida. Você me deu uma instrução, você me ajudou com tal coisa. A gratidão. As pessoas que são gratas pelos mentores, pelo mentor ali, né? Pelos mentores, pelas pessoas que influenciaram na tua vida, que te impulsionaram, te incentivaram, elas chegam mais longe. Porque elas têm esse coração bem inclinado. Quando ela faz um network, ela faz um network de ganho-ganho. Ela não sai de ganhar frente. Exatamente. Não é só eu que vou no espaço, no ambiente, e só eu quero ganhar. Não, aqui tem que ser o seguinte, ganho-ganho, tem que ser bom para os dois, é uma troca. E aí, quando a pessoa já não tem um coração assim, dificilmente ela consegue avançar. Por quê? Quem já chegou no estado que você queria, em resultados maiores, elas têm essa percepção. Opa, esse daí é só o vídeo, né? Como é que você realmente se lida com as pessoas que são gratas ou inerentes, né? Eu achei muito isso. Mas eu acho que um ponto aí que eu vou comentar, só para concluir a parte da pessoal, sobre o ambiente, a minha esposa ela teve durante muitos anos uma trava emocional muito forte, né? Porque quando ela era adolescente, ela foi lá no grupo, lá na escola, isso travou ela de tal forma. E um segundo ponto, que muitas pessoas, o círculo de amizade para ela, sempre colocaram ela muito para baixo. Nossa, eu falava para ela que era um sequestro emocional. E aí eu fiz uma pergunta para ela, se você tivesse que conviver com uma pessoa que às vezes te causou uma agressão física, ou uma violência física, você convive com ela, você perdoa o seu coração e segue a sua vida. Emocionalmente é a mesma coisa. Só que ele só olha o afastamento, ele só olha com necessidade de afastamento da coisa que é física. Ó, aquela pessoa bateu em mim, aquela pessoa me assediou, me violentou, por exemplo. Então você vai e faz o afastamento físico. Mas olha como o emocional é tão importante como. Porque às vezes você entra no ambiente, você já sente o negócio emocionalmente pesado. E gera o sequestro emocional. Sim. Olha a necessidade que você tem também de avaliar. Cara, quais amigos eu tenho? Então, assim, para você realmente sair da caverna, sair do sequestro emocional. Até ver quem é o amigo e colega dentro da onde a gente trabalha, né, cara? Isso daí influencia demais. Eu graças a Deus, eu tive a sorte de ter pessoas do meu lado que me potencializaram, assim. Mas o contrário também aparece. Aquelas pessoas, né, que puxam pra baixo, assim. Jorge, Nunca esqueça do caranguejo no balde de caranguejo. Não, é verdade. Rico, muito rico. E assim, a gente já caminhando pro final, a gente sabe que esse é um podcast, pelo menos pra mim,
que vai 3 horas fácil conversando. Fica aí. Fácil. Assuntos que eu sou apaixonado por falar. Poxa, se trouxer mais um, então, daí é dia cash. O dia inteiro, Matheus que lute. Mas assim, para finalizar, a gente conseguiu extrair assim, da sua vida, enfim, da sua carreira, várias lições. Inclusive, eu acho que esse é um podcast que você tem que ouvir mais de uma vez. Né? Assim, para extrair mesmo coisas, lições práticas de coisas que deram certo. Né? Poxa, eu faço isso muito e eu acho que isso funciona demais. Mas para sintetizar assim, e com uma dica prática, para a gente amarrar tudo isso que a gente falou, para quem está assistindo a gente, para quem vai ver esse podcast no dia, o cara ele quer ascender profissionalmente, ele conseguiu entender, ou então ele sabe que ele não tem uma, poxa, empreender não é comigo, eu quero também ser de sucesso, mas dentro de uma empresa, trabalhando para alguém, enfim, fazendo isso que eu já faço hoje. Uma dica ou um conselho prático. Básico para o cara conseguir colocar em prática assim já. Fantástico. Eu gosto da simplicidade das coisas, né? Eu acho que tudo que é complexo, ele acaba ficando meio de lado. Dica prática, então, para você que está assistindo esse podcast aqui do Matheus. Hoje que dia é? Segunda. Hoje é segunda-feira. Segunda-feira, essa gravação aqui é segunda-feira. Amanhã, então, no seu dia de trabalho, se você já tem experiência, você já domina a sua área de trabalho, você vai pensar em um problema que você tem no seu ambiente de trabalho, problema de negócio, fale de negócio. Mas eu tenho uma frase que eu sou apaixonado também. Pare de admirar o problema. Eu uso muito isso no trabalho da equipe, tudo de fora, então eu falo até em inglês, stop admiring the problem. Para de admirar o problema. Então amanhã você vai chegar no seu expediente, vai falar assim, eu tenho esse problema, e eu vou pensar em uma ou duas alternativas, vou rabiscar essas alternativas, quanto custa, o que eu preciso para fazer acontecer, em quanto tempo eu implemento isso e quais são os resultados esperados, qual é o ROI, qual é o retorno disso. E você vai falar para o seu chefe, eu preciso de 7 minutos com você, que eu vou falar de um problema que você não viu, eu vou falar de 2, 3 alternativas que você nunca ouviu e vou falar de resultados que você pode esperar e o que eu preciso de você para fazer isso acontecer. Dica prática, vou fazer amanhã no dia do expediente. Sensacional, é isso. É isso? Eu posso falar que isso é uma coisa que a gente espera muito, assim. É isso mesmo. E problema, eu tenho certeza que você vai fazer uma lista. Exato. Dá pra você falar um por dia. Matheusão, e é legal você falar que você só precisa de 7 minutos. Porque geralmente a liderança não tem muito tempo. Não. Então você chega para eles e fala assim, eu tenho 7 minutos para falar um problema, alternativas, os resultados esperados e o que eu preciso de você para fazer isso acontecer. Jorge. Cara, obrigado demais, viu? É uma honra para mim receber você. Espero te ver mais vezes aqui, né, nesse projeto. Fico à disposição. Que eu gosto muito, né? Porque falar é uma coisa que eu gosto muito, assim, né? Então eu espero te ver mais vezes aqui. E você que chegou até aqui, não esqueça de dar seu like, comentário, enfim, se isso for relevante para você, espero que seja, né? Do mais, nos encontramos no próximo podcast, ou então nas redes sociais da Vidas aí, né? As nossas redes estão aqui na descrição, vou colocar aqui na descrição as nossas redes sociais e também LinkedIn, rede social do Jorge Sakaguchi, que já fica pode colocar, fica publicado lá também, fica à vontade para me seguir, mandar mensagem. Quem quer fazer uma enquetezinha depois lá no Instagram, quem quer uma série de vídeos com o Jorge Sakaguchi? Sim, agora já veio a responsabilidade para você. E coloca já o tema que você quer. Galera, Deus abençoe, até a próxima. É nóis.